Em meio à crise, micro e pequenas empresas encontram nas licitações de contratos públicos oportunidades de aumentar o faturamento. Durante décadas, esta confecção em Bom Jesus dos Perdões, interior paulista, produziu uniformes que vestiram operários das maiores siderúrgicas do país. Mas a crise fez os pedidos despencarem e o faturamento caiu 30%. Foi quando o proprietário, Rafael, decidiu desbravar um mercado desconhecido para a empresa, o das concorrências públicas. Dentro do estado de São Paulo, nós fornecemos para o Corpo de Bombeiros e para a Sabesp. A demanda do governo por contratos modestos, como os de vendas de uniformes, é enorme. E mesmo com valores baixos, a maioria deles precisa de licitação. Tudo que for acima de R$8.000, o governo abre um processo licitatório para comprar. Ele compra desde clipe de papel a equipamentos médicos hospitalares, grandes softwares de tecnologia. No ano passado, só o governo federal gastou 38 bilhões de reais em licitações por meio de 90 mil editais. Mais da metade dessas concorrências foi vencida por micro e pequenas empresas, como a do Rafael. São tantas licitações e para tantos produtos e serviços que muitas empresas preferem simplesmente terceirizar. Contratar escritórios especializados, como esse aqui, para garimpar as licitações que interessem e participar das concorrências como representantes. E aqui serviço não falta. Agora, por exemplo, os funcionários estão participando de 3 licitações ao mesmo tempo. Edson, quais são agora? Bom, nós temos uma licitação de uma prefeitura do interior de São Paulo, adquirindo produtos odontológicos. Temos uma grande universidade do estado de Minas Gerais comprando produtos neurocirúrgicos. Uma outra grande universidade de Minas Gerais comprando pasta de alho. A gente acompanhou o Edson no leilão eletrônico pela internet de um lote de pasta de alho. A licitação era para um contrato de R$18 mil. O leiloeiro comanda por chat e as concorrentes não se conhecem. E a empresa que o Edson representa se deu bem. Atualiza aí, que eu estou atualizando aqui. Opa. Acabou. Ganhamos. Conseguimos ofertar um valor unitário do quilo de alho de R$12, quando o valor previsto era de R$54 o quilo. Esta microempresa de Campinas, no interior de São Paulo, fornece crachás. Já venceu 20 licitações em contratos com o Exército, a Justiça e até áreas do Palácio do Planalto. Com esses contratos, aumentou seu faturamento em 30% no ano passado. A gente continua no ano de 2018 ainda trabalhando com as licitações. Foi algo que realmente aumentou o faturamento e algo que está valendo a pena para a empresa. Nosso comentarista de finanças pessoais, Samidana, está comigo no estúdio. Boa noite, Sami. Boa noite, Para Renata. explicar para a gente o seguinte, parece uma grande janela de oportunidade porque é um volume muito grande de licitações. Mas tem um outro lado aí nessa história, né, Sami? Pois é, em finanças quase tudo que tem retorno tem um risco atrelado. Boa noite a quem nos acompanha. Olha o que a gente preparou aqui. Primeiro é um raio-x dos municípios. 86% dos municípios do país estão em uma situação fiscal bem crítica ou difícil. 23% gastam mais de 60% com despesas de pessoal. E quando a gente olha os estados, não é muito melhor o recorte, não. Aí tem os dois mais preocupantes, Rio de Janeiro, que gasta 70% com pessoal, Rio Grande do Norte 62%, mas mesmo assim você olha de 50% a 60%, que já é uma situação que também preocupa, você tem 19 estados. E só 5 mais o Distrito Federal até 50%, lembrando que a Lei de Responsabilidade Fiscal recomenda que você fique abaixo de 50%, acima de 60% já é preocupante. Por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, o município e o estado pode não pagar. Se não pagar, entra no ano seguinte, no exercício seguinte, como restos a pagar. Se não pagar no ano seguinte, vira precatório e pode ter dor de cabeça. Renata? Agora, Sami, e como se proteger disso? Quer dizer, que cuidados ter para se proteger disso? A gente preparou 2 coisas. A primeira são os documentos. Se você quiser se inscrever para participar desses pregões, você precisa ter declaração, né, que você não tem dívidas com a Fazenda Municipal, Estadual e Nacional. Você tem que ter uma declaração negativa também da Seguridade Social e do FGTS. E também é muito comum pedir habilitação jurídica, comprovação técnica e o cadastro no sistema eletrônico do município ou do estado em questão. E aí, respondendo a sua questão, Renata, a gente vai para
para os alertas. O primeiro é do Sebrae: 50% das microempresas não chegam a completar 2 anos, elas encerram as operações antes. Os erros mais comuns: capital de giro, ou seja, a operação se paga, mas você não consegue pagar fornecedor até receber, e aí você fica estrangulado. Demora para operar positivo, então às vezes as pessoas, vou abrir uma empresa, mas não é logo no primeiro mês que você já vai ter lucro, não. E às vezes esse fôlego, esse tempo também, o empresário não está preparado. E o último que eu apontei aqui é o risco de concentração. Dá para aproveitar as oportunidades, como você disse, Renata, do governo, mas quando o governo é o único cliente, aí você tem um risco grande dessa morosidade que acontece. Então vale a pena olhar esse mercado, mas não é um ganho tão simples assim. Quem quiser rever a coluna, só entrar no site do Jornal da Globo. Sami, muito obrigada. Até a próxima. Uma boa noite. Tchau, tchau. Daqui a pouco, o adeus a Givenchy. E a seguir, no Bate-Papo Esportivo, quem já é nome certo na seleção que vai para a Copa.